Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, pais, mães, educadores, cuidadores, curiosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Montessori. O tema de hoje é um tema geral que nunca é demais falar, ou seja, hoje vamos falar sobre o que é Montessori. Fique desse lado. Este episódio conta com o apoio do Simpliflow by Fátima Lopes. Montessori é um dos métodos de ensino mais reconhecidos na atualidade, não só pela popularidade que tem ganho, como também pela comprovação científica da sua eficácia. Existem escolas Montessori nos 4 cantos do mundo. A par disso, cresce o interesse de famílias e profissionais de educação que procuram em Montessori o que outros sistemas de ensino mais tradicionais não oferecem. Ou seja, seguir a criança e os seus interesses, respeitando o seu desenvolvimento de forma natural, levando a uma paz e tranquilidade que, de outro modo, são difíceis de alcançar. Esta pedagogia tem conquistado seguidores e interessados em conhecer o método. Na internet, começam a surgir cada vez mais páginas, sites e blogs de famílias portuguesas que seguem Montessori e partilham as suas experiências cotidianas. No que toca às escolas, também no nosso país já existem algumas e outras que, não sendo Montessori, inspiram-se no método, oferecendo atividades, materiais e reproduzindo ambientes. Porém, não podemos falar de Montessori sem falar da sua mentora, Maria Montessori, a médica, a cientista e a pedagoga que há mais de 100 anos criou o método de ensino que viria a mudar a forma como se olhava para as crianças, que até então eram vistas como seres incapazes, oprimidas e manipuláveis às ordens dos adultos. Maria Montessori observou milhares de crianças em todo o mundo e desenvolveu uma nova abordagem à educação que tem como pilares principais o respeito, a liberdade, a autonomia, o encorajar a fazer, acreditando nas capacidades de cada criança, entre outros princípios que visam a educação da criança num todo, onde a aprendizagem preconiza, sem esforço, no desejo natural de aprender, construindo seres humanos íntegros, de espírito crítico e livre. É ainda de referir que esta pedagogia é uma das bases do sistema de ensino como o conhecemos hoje, embora muitas das características se tenham perdido pelo caminho. Na sociedade atual, o tempo cronometra a vida e, nesse panorama, seguir a criança pode ser uma miragem. A imposição de atividades formatadas ganha um espaço num mundo onde não há tempo nem espaço para a individualidade de cada um. Montessori resiste numa vontade de dar a volta a esse sistema, observar, respeitar e trabalhar com cada criança na sua essência, proporcionando-lhes um ambiente preparado, isto é, arrumado, agradável na aparência, simples e real, onde cada elemento existe por um motivo específico, para contribuir para o desenvolvimento dessa criança. Algumas características gerais do método Montessori são, por exemplo, respeitar o ritmo individual de cada criança, liberdade de movimento e de escolha, aprendizagem através das experiências vividas no ambiente, pelo que na aplicação do método Montessori, o ambiente que se oferece às crianças é fundamental. Entende-se por ambiente onde a criança vive, onde está, ou seja, a sua casa ou a sala de aula, onde móveis e tudo o que a criança precisa para o seu desenvolvimento é colocado à sua altura. Por exemplo, para chegar à bancada da cozinha, colocamos um banco chamado torre de aprendizagem,
que permita à criança ajudar na cozinha ou até lavar a louça. Promover a autonomia e a independência física e psíquica é outra das características, bem como o adulto. O adulto, em Montessori, é dominado por assistente ou guia, ou seja, assistente ou guia corresponde a professor. Este guia deve ter uma confiança total nas capacidades da criança e, através da observação, deve descobrir as necessidades reais da criança e tentar satisfazê-las, através de materiais ou atividades apropriadas para a fase de desenvolvimento em que se encontra. A utilização de materiais didáticos, e coloco aqui didáticos entre aspas, porque em Montessori não existem materiais didáticos, mas apenas materiais, mas para que entendam, ou seja, os brinquedos como assim o conhecem, em Montessori foram concebidos para captar a curiosidade da criança e levá-la a ter o desejo de aprender. Tomemos, por exemplo, um puzzle, tão característicos em escolas infantis. Em Montessori, os puzzles possuem pegas em cada uma das peças, oferecendo deste modo a função de pinça nos dedos, o que para a futura aprendizagem da escrita é essencial. A autocorreção é uma das características fundamentais dos materiais Montessori, ou seja, os materiais permitem a autocorreção. Isto é, nenhuma tarefa pode ser completada de forma incorreta, sem que a criança se aperceba se está ou não correto, sem precisar do adulto. Outra forma de distinguir o que são os materiais Montessori, normalmente estes materiais são de madeira. Trabalham uma só função, ou seja, são destinados apenas a uma área de desenvolvimento. Nunca têm pilhas ou botões que façam as coisas pelas crianças. A mente absorvente e os períodos sensíveis são outras das características essenciais para entendermos o método. Maria Montessori descobriu que as crianças passam por diversas fases que esta denominou por períodos sensíveis. Contudo, os períodos sensíveis são etapas passageiras. Logo que a criança domina as habilidades ou o conceito, o período sensível desaparece. Por exemplo, quando reparamos que a criança quer abrir e fechar uma gaveta, vezes sem conta, ou subir e descer uma cadeira, isso significa que está a desenvolver habilidades. Como pais, educadores, cuidadores, temos a obrigação de incentivar estes períodos sensíveis através de um ambiente preparado para que se desenvolvam as agilidades concretas de cada período. Compreender isto é fundamental para perceber as necessidades da criança, em vez de ficarmos desesperados perante as chamadas birras, que não são mais do que necessidades não satisfeitas. Outro ensinamento que Montessori nos traz é a chamada mente absorvente. Isto é, desde o momento do nascimento até aos 6 anos, a criança tem uma capacidade imensa de aprender e assimilar o mundo que a rodeia, sem esforço consciente, enquanto que nós, os adultos, alcançamos conhecimentos através da inteligência, a criança absorve como se fosse uma esponja. E isto faz-nos pensar que tudo o que dizemos, tudo o que não dizemos, ou seja, também as nossas ações e atitudes, quando temos uma criança a cargo, ela está a absorver tudo. Isto dá-nos assim uma grande responsabilidade, ainda mais do que aquela que já tínhamos, mas esta é a verdade. E por fim dizer que Montessori não é apenas um método educativo a desenvolver nas escolas, é também uma filosofia de vida que pode ser aplicada também aí na sua casa, uma vez que está inteiramente ligado ao desenvolvimento das potencialidades da criança, com o objetivo de promover uma motivação própria por aprender e no desejo de fazer as coisas espontaneamente e por si mesmo, e tal como a Maria Montessori apelidava o seu trabalho, Montessori é uma educação para a vida, ou seja, não é apenas para a sala de aula, mas para o dia-a-dia e para o resto da vida. E assim chegamos ao fim deste episódio inteiramente dedicado à definição do que é Montessori. Nunca é tarde para dizer, para explicar,
para que possam praticar aí na vossa casa este método tão encantador. Convido a visitar as redes sociais do Montessori. Procure-nos no Instagram, no Facebook, no nosso site em montessori.pt. Lá pode contar com mais informações sobre este método. Fiquem bem e até daqui a 15 dias. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.